Da reunião ordinária do dia 22/10/2024, às 19 horas. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando todos os vereadores que se fazem presentes e os funcionários dessa casa e os demais que nos acompanham via internet. Com proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Tratando-se de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Rafael Alberti para que proceda à leitura de um breve trecho bíblico. Todo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, faço em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 15/10/2024, às 19 horas. Ata da 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, realizada no dia 15 de outubro de 2024. Aos 15 dias do mês de outubro de 2024, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286. Presente todos os vereadores, sob a presidência do vereador José Giovanni Machado e secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coge. Reunir-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou a todos presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou a leitura de um trecho bíblico, efetuado pelo vereador Osni Carlos Estelza. Tratando de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo ao expediente do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 8 de outubro de 2024, às 19 horas. Neste ato, lido e em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, o senhor presidente solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do projeto de lei número 03/2024, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Neste ato, o vereador Mauro pediu alguns esclarecimentos relacionados ao projeto antes de ir à segunda votação. Continuando, solicitou ao vereador Anselmo Voidela para efetuar a leitura dos pareceres em conjunto das comissões competentes referentes ao projeto de lei número 041 e 042/2024. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matéria lides. Neste momento, a vereadora Maíra Misma solicitou a retificação no projeto de lei que denomina o ginásio, com o nome de Antônio Alberti, onde cita as referências de mandato, onde diz Valdecir Kraus, prefeito de Bela Vista Todo, no mês de setembro de 2018. É dezembro de 2023. E não havendo mais inscrições, o senhor presidente passa ao grande expediente. Neste ato, fez o uso da palavra o senhor presidente. Cumprimentou o prefeito eleito Carlinhos Xisso, Wilson Wagner, Fábio Cariolato, vereadores eleitos. E aproveitando o espaço, Carlinhos, dizer para você uma boa sorte, um bom mandato. Que Deus abençoe a todos os vereadores eleitos e reeleitos. Acredito que o objetivo de cada um é olhar pelo município. É a intenção de você, assim como nós aqui, trabalhar para que o município ande cada vez melhor. Os munícipes precisam do nosso trabalho. Agradeço a presença de todos. Seguindo, passamos à ordem do dia. Seguindo, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 038/2024. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 038/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 038/2024. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei 039/2024. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 039/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei número 039/2024. Seguindo, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número
041/2024, não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 041/2024, com os pareceres. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 041/2024, com os pareceres. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 042/2024, não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 042/2024, com os pareceres. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 042/2024, com os pareceres. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, ser realizada na data de 22 de outubro de 2024, às 19 horas, neste mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Dinei Berdinaschi, Isane Acker Munhoz, José Giovanni Machado, Mauro Falqueves, Marcos Antônio Coge, Maíra Misma, Rafael Alberti e Osni Carlos Estelz. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação da presente ato, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Sala de sessões em 15 de outubro de 2024. Solicita a manifestação do plenário com relação à ata ordinária do dia 15/10/2024. Declaro aprovado a ata. Solicito ao vereador Anselmo Voidela para efetuar a leitura da prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2023 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Secretaria-Geral. Processo PCP 24/0015-7205. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2023. Responsáveis: Alfredo César Dreyer, José Giovanni Machado e Valdecir Kraus. Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Todo. Unidade técnica: DGO. Parecer prévio número 184/2024. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data, em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio da relatora, aprovando-os e. Artigo 1º. Considerando-se que é de competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. Artigo 2º. Considerando-se que, ao emitir parecer prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados, bem como se a gestão de recursos publicou, observou os princípios e as normas constitucionais e legais que regem a administração pública municipal. Artigo 3º. Considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento dos artigos 113, inciso 1º e 59 da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 4º. Considerando-se que os balanços orçamentários, financeiros e patrimonial e os demonstrativos das variações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial, e representam adequadamente as posições financeiras, orçamentárias e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2023. Artigo 5º.
considerando-se que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuirão para o resultado das contas de governo. Artigo 6º. Considerando-se que a análise técnica e o parecer prévio deste tribunal sobre as contas anuais do governo, prestados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, ou o seu julgamento pela Câmara Municipal, não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito, quando ordenador de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes e órgão do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59 e 103 da Constituição Estadual. Artigo 7. Considerando-se que para a boa governança pública municipal deve-se buscar a coordenação da ação governamental, a coerência das políticas públicas e o estímulo a uma abordagem integrada de governo atentando para a implementação do ODS da Agência 2030. Artigo 8º. Considerando-se a importância da inserção do exame das políticas públicas, ou seja, dos programas governamentais na análise das contas municipais para fins de emissão do parecer prévio, resolução Atricom número 01/2021. Artigo 9º. Considerando-se que o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas é responsabilidade de todos. Artigo 10º. Considerando-se os fundamentos estabelecidos no modelo de governança e gestão pública geopublicagov.br, que orientam a adoção de boas práticas de gestão visando ao aprimoramento da governança e da gestão dos órgãos e entidades que operacionalizam parcerias com o governo federal por meio da plataforma transferegov.br. Artigo 11. Considerando o relatório DGO número 95/2024 da Diretoria de Contas de Governo. Artigo 12. Considerando-se a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas mediante o parecer MPC/SRF número 217/2024 e artigo 13. Considerando-se a responsabilidade política democrática e a responsabilidade pela boa gestão fiscal e pela geração de valor público demonstradas a seguir. Emite parecer recomendado à Igreja e Câmara Municipal a aprovação das contas anuais do exercício de 2023 do município de Bela Vista do Todo, apresentadas pelo prefeito municipal, senhor Valdecir Kraus, e de responsabilidade dos senhores Alfredo César Dreyer, ex-prefeito municipal, 1º/01 a 27 de abril de 2023, e José Giovanni Machado, ex-prefeito municipal, 28/4 a 12/12 de 2023, e Valdecir Kraus, prefeito municipal, a partir de 13/12 de 2023, com as seguintes recomendações. 1.1. Recomendar ao governo municipal de Bela Vista do Todo que 1.1.1. Efetue as adequações necessárias no portal da transparência para fins de cumprimento do decreto número 10.520/2020, cujas regras são de observância obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2023, bem como observe as informações constantes no item 4º 1.1 do relatório da relatora, em especial no que se refere à clareza das informações disponibilizadas. 1.1.2. Fortalece os conselhos municipais no âmbito do município, de modo a promover e incentivar a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas públicas do relatório da relatora. 1.1.3. Atende para a necessidade de cumprir as metas de receitas e despesas durante o ano fiscal, para fins de atender às exigências internacionais de credibilidade orçamentária,
do relatório da relatora. 1.1.4. Atende para a adoção de medidas no sentido de atender a portaria SEGES/MGI número 7.383/2023 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que dispõe sobre as práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e das entidades que operacionalizam parcerias com o governo federal por meio da plataforma transferegov.br, relatório da relatora. 1.1.5. Adota providências tendentes a garantir o alcance das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, e do Plano Municipal de Educação, Lei Municipal nº 1.102/2015, com as metas 4.1 e 4.2 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Relatório da relatora. 1.1.6. Atende para as metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico com a oferta de água potável e com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, estabelecidos no novo marco regulatório do saneamento básico, Lei número 14.026/2020, do relatório da relatora. 1.1.7. Observe a necessidade de instituir no âmbito do município a política municipal de agroecologia e produção orgânica, em atenção ao decreto número 7.794/2012 e a lei estadual número 18.200/2021, relatório da relatora. 1.1.8. Atende para a necessidade de formular políticas públicas para promover a inclusão social, econômica e política da população negra, por meio da geração de oportunidades e a eliminação de qualquer fonte de discriminação e desigualdade racial, do relatório da relatora. 1.1.9. Atende para a necessidade de contribuir no processo de implementação da Agenda 2030, adotando medidas efetivas para o mapeamento e a vinculação dos programas governamentais contidos nas leis orçamentárias PPA, LDO e LOA, as metas dos ODS, observando os indicadores já disponibilizados pelo Instituto de Pesquisas de Geografia e Estatística, IBGE, e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, bem como as diretrizes orientativas dispostas no Guia para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasileiros, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, relatório da relatora. 1.1.10. Após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 LRF. Segundo, recomenda aos Conselhos Municipais de Bela Vista do Todo que atentem para a necessidade de comprovação de que a aprovação das contas observou a regra da deliberação colegiada, bem como aprimorem as informações que fundamentam os pareceres, em especial sobre o volume de recursos aplicados, as principais ações executadas ou não realizadas, os problemas detectados, assim como as boas práticas implementadas nas respectivas áreas de atuação de cada conselho. Relatório da relatora. Terceiro, recomenda ao controle interno do município de Bela Vista do Todo que nas futuras prestações de contas do prefeito atente para os pareceres dos conselhos municipais relacionados no artigo 7, inciso 3, parágrafo único, 1º e 5º da Instrução Normativa número TC-20/2015, vem acompanhados de documentos que comprovem que a apreciação das contas dos respectivos conselhos decorre de deliberação colegiada. Relatório da relatora. Quarto, recomenda à Egrégia Câmara Municipal de Bela Vista do Todo que utilize as informações constantes nesses autos como instrumento para subsidiar as discussões do orçamento e do desempenho geral do governo e dos programas governamentais, assim como para adotar tempestivamente as medidas legais e as providências na sua esfera de competência, em especial do que se refere à implementação das políticas públicas. Quinto,
Solicita à Igreja, Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual, número 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. Sexto, determina a ciência deste parecer prévio. 6.1, a Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo. 6.2, bem como o relatório e voto da relatora e do relatório DGO número 95/2024, que o fundamentam. 6.2.1, ao Conselho Municipal de Educação de Bela Vista do Toldo, nos termos fixados na resolução ATRICOM número 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites com o ensino e o Fundeb, dos pareceres do Conselho do Fundeb e alimentação escolar e do monitoramento da meta do Plano Nacional de Educação, conforme item 5.1, 6.1, 6.5 e 8.2 do relatório DGO. 6.2.2. Aos demais Conselhos Municipais de Bela Vista do Toldo. 6.2.3. Aos senhores Alfredo Sérgio Adrei e José Giovanni Machado. 6.2.4. À Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo. 6.2.5. Ao controle interno daquele município. Ata número 37/2024. Data da sessão, 4/10/2024, ordinária virtual. Especificação do quórum. Erneus João de Nadal, José Ney Alberton Ascari, Adircélio de Moraes, Ferreira Júnior, Wilson Rogério Danval, Luiz Rogério Herbers, Luiz Eduardo Xerém e Anderson Flores, representantes do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, Diogo Roberto Ringerb, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiros substitutos presentes, Gerson dos Santos Sica, Kleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Locking. Erneus João de Nadal, presidente, Sabrina Nunes Ioquem, relatora. Fui presente, Diogo Roberto Ringenberg, Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Abro o grande expediente para os vereadores se manifestar-se sobre matérias de interesse público. Quero fazer meus cumprimentos aos vereadores, cumprimentando os funcionários dessa casa, ao Cleito, ao César, ao vereador eleito para a gestão 2025, Alain, e perdoa ali o nome, não recordo o nome dela, Isildinha. Obrigado por estar fazendo parte hoje da sessão. Está em segunda discussão o projeto de lei número 041/2024 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei número 041/2024 com os pareceres. E os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 041/2024 com os pareceres. Está em segunda discussão o projeto de lei número 042/2024 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei número 042/2024 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 042/2024 com os pareceres. Não havendo mais matéria para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de novembro de 2024, às 19 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.